Esta parte vem mega iluminada, porque vamos falar mesmo de luz. Mas luz real, não aquela luz para parecer bem, e sim a luz que nasce quando tu estás presente, consciente, verdadeira e alinhada com o corpo. Vamos explorar como a luz se sente no corpo e aquela luz que ficou reprimida em tanta gente. Voz, prazer, criatividade, espontaneidade, ambição saudável. Com um miminho no final, com pequenos passos que te devolvem luz. Porque a luz real não dá trabalho, dá verdade. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia a dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. Estamos de volta, mega iluminadas, para mais uma parte do tema deste mês, luz e sombra. E vamos falar de luz. Mas vamos falar de luz real, não aquela luz para parecer bem, mas sim aquela luz que nasce quando eu estou presente, quando eu sou verdadeira comigo, quando eu estou consciente, quando eu estou alinhada com o corpo. Fátima, o que é a luz na vida real? Como é que esta luz se sente no corpo? Então, antes de poder falar de como é que a luz se sente no corpo, acho que realmente deveríamos de ver a luz de uma maneira diferente. É como que achamos que a luz está de fora, a luz vem do sol, a luz está naquela criança que está a brincar. Não, não. A luz é tudo, tudo. As células das minhas unhas são luz. Os meus átomos a se movimentarem de um lugar para o outro são luz. É perfeição mesmo, ok? A natureza, a sábia das árvores, o meu sangue, tudo é luz. Tudo. Então, é o facto de desmitimizar, se é que se diz assim, é dizer, não é um mito a luz. A luz existe em qualquer lugar. É algo completamente natural. É quando A eu ligo. energia, né? Sim, aí está a energia luminosa, lumínica. É tudo. Então, primeiro perceber isso é que naturalmente tudo é luz. E nós formamos parte dessa natureza, ok? Seja vista e tocada ou não. Há muitas outras partes que não se conseguem ver, mas eu falo de tudo no geral. Agora bem, também temos de perceber que, do mesmo jeito que nós nascemos, quando o nosso corpo nasce e eu sou um bebê, praticamente é como o que nós achamos que é a perfeição, né? Mas vão passando os anos, vamos vivendo, vamos tendo certos contextos, certas histórias, o meu subconsciente está cada vez a crescer, a crescer e a crescer, e parece que essa luz começa a perder um bocado o seu brilho, né? Vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, e de aí sai o que nós chamamos dessas sombras. Mas a questão é que nós simplesmente temos de soprar esse pó para ver realmente onde está aí a luz, ok? Então, agora, qual seria a pergunta de como é que nós sabemos ou como é que nós achamos essa luz? A nível emocional, cada pessoa vai poder sentir de maneira diferente, mas há emoções ou certas situações que nos fazem confirmar essa luz. Por exemplo, se eu me sinto em equilíbrio, se eu estou alinhada, se eu sinto que isso que eu quero fazer, isso que eu estava a desejar está a fluir, e já é um momento de luz, ok? Já há, por assim dizer, é como que o caminho está bastante livre e eu vou para a frente. Isso é uma parte de luz. Outra luz poderia ser uma emoção de muita alegria, de uma alegria interna, mesmo assim, de estar a sorrir internamente, ok? De eu estar a andar e estar a cantarolar, ou de eu olhar para uma pessoa que eu não conheço de nada e eu sorrio para essa pessoa, porque sai-me de dentro, porque eu sinto esse sorriso no meu coração.
Outra forma pode ser, olha, o descanso. Olha, esta noite eu dormi tão bem, eu acordei, parece quase que voltei a nascer. Olha, que as coisas estão a correr bem, eu descansei mesmo, eu estou com a consciência tranquila, a minha luz está a começar a crescer, não é? Então, como resumiria isto? Para mim, a palavra equilíbrio que eu comentei. O equilíbrio não só no sentido de alinhamento dos chakras, as energias, as minhas camadas, não. O equilíbrio mais profundo é a consonância com a minha alma. Quando a minha alma me está a querer comunicar certas coisas e eu saiba o que ela disse, ou o que ela disse ou não, eu estou a andar por onde ela me está a orientar, então está tudo bem. Então estou em equilíbrio. Então eu estou a compreender a minha luz e avanço. Para mim esse seria o resumo, é procurar a minha luz interna, que ela sempre está, e a partir de aí caminhar. Mas Eu acho que sempre, isso. Sim, diz. não, sempre desde um ponto de vista humilde e natural, não procurando a luz de fora, senão sentindo a luz que há em tudo, nada mais. Sim. Não, eu ia dizer que isso, além de ser uma sensação muito boa, é depois também traz com ela muitíssimas mais coisas, como confiança, como liberdade, como paz, não é? Portanto, entras ali quase num estado de graça, simplesmente porque estás em harmonia com quem realmente és, e com essa energia que vem do coração. Com a própria natureza, Era não é? isto. A natureza que és Sim, tu, claro que sim. exatamente, está perfeita sincronicidade com tudo, com o todo, não é? Ok. Assim, pequenas coisas que podemos fazer que nos devolvem luz, ou seja, em momentos em que podemos estar a ser um pouco mais ativados em alguma coisa, e que nos podem ajudar a voltar à luz. Eu vou dar aqui um exemplo, vou pegar um pouco na parte também do que faço, não é, com os códigos, mas tem muito a ver com as emoções, porque as emoções, no fundo, já falámos disto, mas são aquele combustível, aquele mensageiro primordial que temos. E uma das formas de podermos voltar um pouco à luz, quando estamos nesses momentos mais perturbados, é realmente o primeiro passo de reconhecer e de notar que está ali alguma coisa. E devemos nomeá-la, ainda que não consigamos exatamente dar-lhe um nome, mas conseguirmos nomeá-la de alguma forma e acolhê-la. E às vezes até perguntar. E isto é uma coisa interessante, que é muitas vezes as nossas emoções, e eu vou dar um exemplo com a raiva, por exemplo, ok, mas muitas vezes as nossas emoções, aquelas que sentimos mais recorrentemente, são emoções protetoras. Elas estão, no fundo, a trazer-nos estabilidade, porque já sabemos que se sentirmos determinada emoção, saímos, não é, de alguma forma daquilo que realmente dói. Então estas emoções protetoras evitam que sintamos algo muitíssimo mais profundo. Por exemplo, a raiva. Imagina que sentes raiva, não é? Podes-te perguntar, se esta raiva não estivesse presente, o que é que viria à superfície? Era aquilo que estavas a falar há pouco, Cecília, não é? Porque muitas vezes aquilo que estamos a sentir permite-nos ter uma reação externa para com o exterior. Eu tenho raiva, portanto eu atiro-me a alguém, ou eu reajo a alguém, e isso evita que eu olhe para dentro, para o que realmente dói. E pode ser tristeza, pode ser vulnerabilidade, pode ser medo. Portanto, estas emoções recorrentes são, no fundo, emoções protetoras, e que vão escondendo a ferida que realmente está ali. E outra coisa que também é mesmo muito importante é agradecer. Ou seja, agradecer a essa emoção mensageira, porque ela está a querer transmitir-te algo que tu precisas de olhar. Portanto, dizer-lhe: eu vejo-te, eu honro-te, e podes acabar com um abracinho. Como tu há bocadinho estavas assim, podes acabar com um Exato. abracinho. Podes acabar com um abracinho bonito para ti. Portanto, este aceitar O e aceitar. honrar aquilo que estás a sentir, porque no fundo são processos de volta a ti. Pode ser de uma forma muito desagradável, mas são formas e oportunidades de voltares cada vez mais a ti.
E é curioso, porque conforme vais fazendo isto e te vais permitindo estar nesses momentos, com o avançar do tempo, quando vem uma sombra ou quando uma luz começa a ser mais aquela tal luz de fachada que nós falávamos, tu vais conseguindo muito mais rapidamente reconhecer que estás nesse ponto, nesse momento. E consegues voltar ao teu centro, consegues dar-te permissão, consegues parar, respirar e estar ali com aquilo, mesmo que seja desagradável, mas estás com colo, estás com autocompaixão, estás com permissão e demoras o tempo que precisares, mas começa a ser mais fácil perceberes que algo está ali a ser mostrado, Sim, no as fundo. Não sei palavras. se querem acrescentar Eu alguma gostava de coisa. acrescentar aqui que foi muito Sim, inspirador o que a Fátima disse em relação à luz e de que tudo é luz. sim, Porque se nós entendermos que tudo é divino e que tudo o que nos acontece é bom e que é precisamente para o alinhamento da alma, não é? Para com a nossa vivência, acaba por ser muito mais fácil, em vez de estarmos a criar resistência às situações e às pessoas e àquilo que as situações ou as pessoas nos fazem sentir. Se largarmos a resistência, como resistência, não é? Isto é mau, e pensar, ok, porque é que isto sim, está a acontecer? O que é para eu ver aqui? O que é para eu aprender? O que é que a minha alma me quer mostrar? E às vezes posso não saber logo o que é, mas aceitar e acreditar que vem para o bem. Porque essa situação escura ou negra é, na verdade, luz que vem precisamente para nos voltar a colocar nesse alinhamento. Era só isso. É que no fundo, se tu fores a ver todo o nosso dia a dia, toda a nossa vida, mesmo que às vezes a gente resista, são realmente oportunidades lindas de voltarmos a nós e de cada vez mais sermos nós e estarmos nesse alinhamento tão bonito. E às vezes as pessoas realmente resistem. Sim, e é aí que as pessoas podem pensar, pronto, lá está o pessoal espiritual a falar, ai, como isto é tudo tão bonito, ou o Sim. bypass espiritual, mas isto não é bypass Não é, espiritual, isto não é é. exatamente, não é, ai, que maravilha, estou tão feliz por esta situação de porcaria me está a acontecer. Não! Eu posso revoltar-me na mesma, eu posso fazer a minha birra e bater o pé, mas depois relaxar, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, voltar a equilibrar o sistema nervoso e tentar trazer alguma clareza para a situação, não é? E fazer as perguntas realmente importantes, que é porque é que isto está a acontecer, o que é que eu preciso de ver aqui? Que é muito diferente. Eu tenho uma. Eu acho que eu devo ter, se calhar, uma parte meio masoquista minha que gosto de chafurdar, estás a Eu ver? também. Porque realmente tiro muito fruto do chafurdar, não é? O permitir-me ir mesmo às entranhas onde dói e sei que há muita coisa que eu não quero ver, mas por exemplo, há bocadinho estava a fazer um xixizinho e veio-me uma coisa que eu tinha de trabalhar, pronto, assim. Mas realmente este chafurdar no que dói, ali na ferida, traz-te tanto insight, traz-te tanto conhecimento sobre quem realmente és, as coisas mais bonitas e as coisas às vezes não tão bonitas, não tão bonitas porque se calhar lá fora parecem mal, não é? Mas és tu, Sim, és tu. exato. Não é? Nós não somos perfeitos. Eu gosto muito de chafurdar, confesso. Confesso que gosto. É mais forte que eu. É mais forte que eu. A luz verdadeira não precisa ser perfeita, precisa de ser honesta. Na última parte deste tema fascinante da luz e da sombra, fechamos com integração. O que fazer quando a sombra aparece e como transformar em poder. Até já! E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar. Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.